Como fazer a sua primeira importação da China sozinho, do jeito mais simples possível. Nesse vídeo eu vou falar para você qual que é o tipo de importação para iniciantes, quem pode importar, quanto custa você fazer uma importação sozinho, como escolher o fornecedor, como negociar com esse fornecedor, como transportar o produto da China até o Brasil e como que você faz o pagamento dessa compra, comprando na China, importando até o Brasil. Então, indo direto ao ponto aqui, qual que é o tipo de importação recomendado para quem é iniciante, que vai fazer a primeira importação? Existem basicamente dois tipos de importação. Tem a importação simplificada e tem a importação formal. A importação simplificada é o tipo de importação recomendado para quem vai fazer a primeira importação sozinho, porque ela é menos burocrática. Na importação simplificada, você não precisa de um despachante aduaneiro, você não precisa de um agente de cargas, como no caso da importação formal. Na importação formal, você tem algumas burocracias que você tem que fazer. Você tem que ter um agente de cargas, você tem que ter um despachante aduaneiro, ou seja, você tem algumas exigências na importação formal que você não tem na importação simplificada. Então, a importação simplificada, o próprio nome já diz, ela é simplificada, ela é mais simples de ser feita, por isso que é o tipo de importação recomendado para quem é iniciante, para quem vai fazer a primeira importação sozinho da China. Beleza? E aí, quem pode importar? Você pode importar tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica. Porém, se você for importar para revender, você tem que fazer isso como pessoa jurídica, com CNPJ. Eu estou comprando um produto para consumo próprio, para eu usar. Ok, você pode importar com o seu CPF. Agora, se você for fazer a importação para você revender os produtos aqui, então eu vou comprar da China e vou revender os produtos no Brasil, nesse caso, você tem que fazer a importação com o CNPJ, tá? Você não pode fazer importação com o CPF para você revender produtos no Brasil. Beleza. E quanto custa para você fazer a importação? Na importação simplificada, o valor da importação ele pode ser no máximo de até $3.000 por importação. Então você pode gastar no máximo $3.000 por importação. Não é por mês, tá? Você pode fazer mais de uma importação no mês. Para cada importação você pode gastar no máximo $3.000. E esses $3.000 incluem tanto o valor do produto quanto o valor do frete, que seria o valor aduaneiro. Então o valor aduaneiro é o valor do produto mais frete. Então na soma de produto mais frete não pode ultrapassar os $3.000 por importação. Se ultrapassar os $3.000, você não vai poder fazer a importação simplificada, você vai ter que fazer uma importação formal. Para fazer a importação simplificada, o valor da importação não pode ultrapassar os $3.000 contando o produto mais frete. Além desse valor aduaneiro, de $3.000, que é o produto mais frete, você também tem o imposto. E o imposto tem o II, que é o imposto da importação, você vai pagar 60% de imposto, e tem o ICMS, que é o ICMS do seu estado, que é por volta ali de 18%. Na maioria dos estados vai ficar ali por volta de 18%. Então você tem que pagar o imposto de importação de 60% sobre o valor aduaneiro, e do total que der, então eu tenho um valor ali de $3.000, eu apliquei 60% sobre os $3.000, vai dar um valor X. Em cima desse X, já considerando o imposto da importação, você tem que pagar o ICMS em cima desse total, desse montante. Então normalmente o valor total de imposto você vai acabar pagando, como você paga o ICMS sobre o valor da importação aplicado ao valor aduaneiro, vai ficar ali por volta de 90%, um pouquinho mais de 90%, depende do ICMS do seu estado, mas vai ficar ali por volta de 90% no total, tá? Então esse é o imposto, tem o valor da importação de até $3.000, considerando o produto mais frete, e você tem o imposto de importação e o ICMS sobre esse valor aduaneiro, beleza? Então esses são os custos, para você fazer uma importação simplificada. Claro que você pode fazer uma importação, por exemplo, gastando $500, gastando $1.000. Eu vou comprar aqui um produto que eu gastei, por exemplo, sei lá, $300, $400 e vou gastar mais $200, $300 de frete, então eu vou gastar no máximo $800, $1.000 na importação, não tem problema. O máximo é $3.000, mas você pode fazer uma importação de um valor menor sem problema nenhum, beleza? E aí como que você faz para você escolher o fornecedor para você comprar da China, Existem vários sites hoje, vários marketplaces, vários shoppings virtuais onde você consegue comprar produtos de fornecedores da China para importar para o Brasil. Porém, o mais conhecido, o mais utilizado é o Alibaba.com, tá? No Alibaba você consegue comprar produtos da China de fornecedores confiáveis para você importar para o Brasil. Então, quando você está no Alibaba procurando pelo produto que você quer importar, você tem que avaliar se o fornecedor é verificado pelo Alibaba, a reputação desse fornecedor e o tempo que ele tem de mercado. Vou fazer um exemplo aqui na prática, na tela do computador, para você ver como que funciona isso. Então, você tem que avaliar se o fornecedor é verificado pelo Alibaba, você tem que avaliar a reputação dele e o tempo que ele tem de mercado dentro do Alibaba, vendendo no Alibaba. Vamos pegar aqui um produto do Mercado Livre, por exemplo. Vou entrar aqui nesse produto do Mercado Livre, que é uma máscara de dormir, aquela máscara que você põe no olho para você dormir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a foto desse produto, então eu vou dar um print nessa foto aqui,
vou dar o print nessa foto do produto e vou entrar aqui no site do Alibaba.com, tá? Quando você entra aqui no site do Alibaba.com, tem como você definir o idioma do site, por exemplo, aqui eu defini o idioma para português, ele vem como padrão inglês, mas você pode definir para português. Tem como você definir a moeda, né? Ele vem como padrão dólar, mas você pode colocar aqui em reais. E aqui também tem como você definir o local de entrega, né? Para onde será enviado o produto, você pode colocar aqui Brasil, tá? Então, no meu caso, já está configurado para local de entrega Brasil, idioma português e moeda em real, tá? Pode ser que você entre aí, no caso, pela primeira vez e esteja configurado como Estados Unidos, idioma inglês, como dólar. Aí você pode fazer essa mudança aqui de forma simples. Beleza. Assim que você entra no Alibaba, tem como você buscar o produto aqui digitando o nome do produto e clicar aqui em buscar, ou tem como você fazer a pesquisa pela foto, que é uma das recomendações que eu faço. Então eu vou clicar aqui nesse ícone de uma câmera para pegar aquela foto que eu printei no Mercado Livre para ele pesquisar os fornecedores que vendem aquele produto. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar a foto no meu computador, prontinho, ele já está carregando a foto e aí ele já está pesquisando os fornecedores que vendem esse produto. Então você pode ver que eu subi aquela foto do Mercado Livre e ele encontrou fornecedores baseado na foto que eu subi que vendem esse produto. Você pode ver que tem fornecedores que estão usando a exata foto, ou seja, muito provavelmente esse vendedor do Mercado Livre comprou o produto na China, porque ele está usando a mesma foto que os fornecedores chineses estão usando. Então aqui ó, tem vários fornecedores vendendo exatamente o mesmo produto. Então esse primeiro fornecedor aqui, ó, ele está vendendo de 2,61 a 3,26 a unidade desse produto. Ele é um fornecedor verificado, ó, ele está aqui ó, verificado, tá vendo esse selo verificado? Significa que é um fornecedor verificado. Esse terceiro aqui, ó, que está vendendo de 2,50 a 2,94, ele não é verificado. Então esse aqui é verificado, esse já não é. Outro ponto que eu falei é o tempo de mercado, ó. Esse fornecedor já está há 6 anos vendendo aqui dentro do Alibaba. Esse terceiro está há 5 anos, esse segundo está há 2 anos, então o tempo de mercado que ele está. E outro ponto que é importante você avaliar é a reputação do fornecedor. Esse fornecedor está com uma reputação de 4.1 de 5, ele já fez 14.563 vendas. Esse segundo aqui está com uma reputação 4.9 de 5, ele já fez 2.254 vendas. Esse terceiro está com uma reputação de 4.7, ele já fez 3.201 vendas. Ou seja, é importante que você valide se o fornecedor é verificado, o tempo que ele tem de mercado e se ele tem uma reputação boa e, claro, que o preço que ele está vendendo, se for um preço atrativo, um preço conveniente para você. Então aqui tem vários fornecedores, ó, 1,53 é um fornecedor que é verificado, ele já está há 10 anos no mercado, né? E ele tem uma avaliação de 4.8. Aparentemente esse é um fornecedor confiável, né? Então ele está vendendo de 1,53 a 3,54. No Mercado Livre, né? O vendedor está vendendo a 29,80, né? Então aqui você comprando, por exemplo, a R$2, a R$3, né? Vamos colocar aqui numa média. Aí você aplicando o imposto, você pagando o frete, o produto deve chegar para você mais ou menos aqui pelo dobro do preço. Então se você, por exemplo, for pagar R$2 nesse produto, quando você for pagar o frete e os impostos, ele vai chegar por R$4 mais ou menos. Tem produtos que eles chegam pelo dobro, tem produtos que eles chegam um pouquinho menos que o dobro, tem produtos que eles chegam um pouco mais que o dobro, depende do tamanho do produto, depende de quanto você está pagando de frete. Então algumas variáveis podem influenciar no preço que o produto vai chegar para você. Mas normalmente, para você fazer uma conta rápida de cabeça, você multiplica por 2 o preço que você vai pagar na unidade do produto para saber por quanto esse produto vai chegar aqui, né? O valor unitário dele vai chegar aqui, considerando o frete e considerando o imposto, tá? Então se a gente pegar aqui o preço mais alto, que é de R$3,54 e multiplicar por 2, daria R$7, por exemplo, né? Então você estaria pagando R$7 na unidade, já considerando o imposto e o frete, e esse vendedor está vendendo por R$29,80, tá? Então aqui no Alibaba você consegue fazer a pesquisa do fornecedor, avaliar aqueles critérios que eu falei de fornecedor verificado, tempo de mercado e reputação, e também o preço, né? Pegar os fornecedores que estão com um preço mais atrativo de acordo com o que você pesquisa. E você pode pesquisar pela palavra-chave, você pode buscar pelo nome do produto, ou você pode pesquisar direto pela foto, que é mais fácil, que é mais rápido, que você consegue encontrar exatamente aquele produto. Você está pesquisando na Shopee, no Mercado Livre, em algum local, você viu um produto legal, você pode pegar a foto do produto, colocar aqui no Alibaba para ele encontrar quem vende, né? Quais são os fornecedores que vendem aquele produto para você, beleza? Voltando aqui no mapa mental, o próximo ponto é como que eu negocio com esse fornecedor? Depois que eu pesquisei, depois que eu escolhi o fornecedor, como que eu faço para negociar com o fornecedor? Aí tem alguns pontos importantes para você levar em consideração no momento da negociação. Primeiro ponto é, você tem que abrir uma conversa. O ideal é que você já não clique no botão comprar, o ideal é que você abra uma conversa. Então se a gente voltar aqui em algum fornecedor, ó, vamos pegar esse fornecedor primeiro aqui, para abrir a página. Aqui, quando você está vendo as informações do produto, aqui abaixo ó, vai ter ó, iniciar chat, tá? Tem como você enviar uma consulta, tem como você iniciar o chat, que é abrir uma conversa. Então, o ideal, o recomendado é que você inicie o chat, que você abra uma conversa com esse fornecedor. Ao abrir uma conversa, você tem como digitar em português e ali tem um local para traduzir para inglês, que você vai digitar em português, ele vai traduzir o chat para inglês para mandar a mensagem em inglês para o fornecedor. Então, tanto o fornecedor vai mandar para você em inglês, quanto você vai mandar também para o fornecedor em inglês. Porém, você consegue traduzir essa mensagem tanto recebida quanto enviada para português para você conseguir ler a mensagem, tá? Então é bem simples fazer essa conversa mesmo que você não fale inglês, beleza? Segundo ponto aqui, você pode perguntar para ele qual que é a quantidade mínima. Apesar de
a maioria dos fornecedores colocarem aqui a quantidade mínima, ó, a quantidade mínima no caso desse fornecedor é de 100 peças, ó. Ele coloca, ó, de 100 até 2.000 peças é 3,26, de 2.000 peças a 5.000 peças é 2,72 e acima de 5.000 peças é 2,61 que ele cobra. Então ele coloca aqui que a quantidade mínima é 100 peças, mas você pode confirmar essa informação perguntando ali para ele no chat, né, na conversa. Legal. Uma terceira questão aqui é você solicitar o HS Code do produto. O que seria o HS Code? É um código universal desse produto para você pesquisar aqui no Brasil qual que é o NCM Number correspondente desse HS Code. Então, o HS Code é um código internacional do produto. Você tem que pegar esse código para saber qual que é o código correspondente desse HS Code aqui no Brasil, que é o NCM Number. E por que você tem que pedir esse código do produto? Por que você tem que saber qual que é o HS Code? Qual que é o NCM Number correspondente desse HS Code aqui no Brasil? Porque você tem que saber se o produto tem algum tipo de autorização necessária no Brasil. Por exemplo, se ele é regulado pela Anvisa, se ele é regulado pelo Inmetro, se ele é regulado pela Anatel. Alguns produtos precisam de autorização para entrar no Brasil. Se eles têm algum órgão regulador, Inmetro, Anvisa, Anatel, por exemplo, eles vão precisar de uma autorização para entrar no Brasil. Então, antes de você comprar o produto, é importante que você pesquise o NCM Number desse produto. Não, você pede o HS Code do produto, que é o código internacional. Com o código internacional em mãos, você vai ver qual que é o correspondente dele aqui no Brasil, que seria o NCM Number, e tendo o NCM Number, você vai pesquisar para saber se esse produto precisa de alguma regulamentação. Esse produto que a gente está pesquisando, né, que é esse protetor de olho aqui, provavelmente ele não precisa de uma regulamentação, né, de Inmetro, de Anvisa, de Anatel, mas é bom você pesquisar para você ter certeza. E aí, tem uma forma fácil de você pesquisar, é direto no site da Receita Federal. Então tem esse link aqui, ó, da Receita Federal, aonde você acessa, você coloca o código NCM do produto aqui e ele vai te falar se esse produto precisa ou não de alguma autorização e qual o tipo de autorização que esse produto precisa, tá? Então, para quem está fazendo a primeira importação, a minha sugestão é que compre produtos que não precisem de nenhuma autorização. O ideal é que você, nas primeiras importações, escolha produtos que não precisam de Anvisa, que não precisam de Inmetro, que não precisam de Anatel para você conseguir importar, porque você vai ter menos burocracia, vai ser mais simples a sua importação. Mas você pode fazer essa pesquisa aqui do NCM Number do produto. Ah, eu não consegui esse código com o fornecedor, eu não consegui achar o NCM Number do produto. Uma forma de você conseguir achar, pesquisar o NCM Number de forma rápida é pelo ChatGPT. Você entra no ChatGPT, você coloca a foto do produto e pergunta pro ChatGPT qual que é o NCM Number daquele produto. Ele vai te falar ali qual que é o NCM Number mais provável do produto, depois é só você confirmar, né, na internet se aquele realmente é o NCM Number correto do produto que você está querendo importar, tá? Então, você pede o HS Code pro fornecedor para você saber qual que é NCM Number aqui do Brasil e com isso você vai verificar se precisa de alguma autorização extra, né, para aquele produto entrar em solo brasileiro. E aí você pode usar o site da Receita Federal para você fazer essa pesquisa se vai precisar de Inmetro, de Anatel ou de Anvisa. Beleza. O quarto ponto aqui é você negociar com pelo menos 3 fornecedores. Então, eu não aconselho que você abra a conversa só com um fornecedor e já compre desse primeiro fornecedor que você encontrou. Não. O ideal é que você pesquise alguns fornecedores, entre em contato ali com pelo menos 3 para você negociar com esses 3 para saber qual deles tem a melhor condição para você. Então, o ideal é que você negocie com pelo menos 3 fornecedores, beleza? Um próximo ponto é que você solicite a invoice comercial. A invoice comercial é como se fosse a nota fiscal internacional desse produto. É um documento que oficializa aquela importação para você conseguir dar entrada aqui no Brasil de forma legalizada. Para você conseguir dar entrada no seu estoque, na sua empresa, de uma forma legalizada, a invoice comercial é um documento necessário. Então você tem que solicitar a invoice comercial para o seu fornecedor. O próximo ponto aqui é que a sugestão é que você não aceite meia nota. Alguns fornecedores, quando eles veem que você é brasileiro, eles podem sugerir para você meia nota. Ou seja, eles vão lançar na invoice comercial um valor menor do que o valor real que você está pagando, vão colocar a metade do valor para que você pague menos imposto, porque o imposto vai pagar em cima do valor da invoice. Só que isso não é recomendado que você faça, você não deve fazer isso, porque se a Receita Federal, numa fiscalização, descobrir que você fez isso, você vai tomar uma multa, você pode ser penalizado, você vai tomar algumas sanções, e isso pode te prejudicar demais, então não é recomendado que você faça isso. Isso, inclusive, é crime, né? Você fazer isso, você está cometendo um crime, então você não deve aceitar esse meia nota, o valor da invoice por um valor diferente do que o valor real que você está pagando, tá? Tem que aceitar a invoice no valor oficial dela, beleza? E um último ponto aqui é que você tem que solicitar o tracking number dessa mercadoria. Então você fez a compra desse fornecedor, ele vai te mandar um tracking number, que é o número de rastreio, para você saber aonde está a sua mercadoria, em que local que ela está, se ela já foi postada, se ela já está em trânsito, se ela já chegou no Brasil. O tracking number é a forma que você consegue rastrear aonde a mercadoria está, quando que ela chega, então você tem que ter esse tracking number também, beleza?
E aí como que você faz para transportar, né? Falando de tracking number, para você transportar, o fornecedor ele pode perguntar para você se você já tem algum agente de cargas. Você vai falar que você não tem agente de cargas, que você quer fazer a cotação do frete aéreo DAP. O que significa isso? No frete aéreo DAP, ele vai usar algum operador logístico que já tem um despachante aduaneiro para fazer toda a parte burocrática, gerar guia de imposto, emitir nessa guia. Então você não precisa se preocupar com o agente de cargas nem com o despachante aduaneiro, porque o próprio operador logístico ele já cuida disso. E aí os operadores logísticos que você vai poder trabalhar é a DHL, a FedEx ou a UPS. Então quando você fala para o seu fornecedor na China que você quer cotar o frete aéreo DAP, ele já vai entender que ele vai cotar esse frete ou com a DHL, ou com o FedEx, ou com a UPS, e nesse operador logístico, seja qualquer um deles, já tem o despachante aduaneiro que cuida de todo o processo burocrático para você, já emite a guia de imposto para você pagar quando chegar a mercadoria aqui no Brasil, então você não tem que se preocupar com isso, tá? Então você fala que você não tem agente de carga, você quer fazer a cotação do frete aéreo DAP. Quando você faz a importação simplificada, a sua mercadoria ela vai vir através do frete expresso aéreo, tá? Então esse frete aéreo expresso, ele tem um prazo de 10 a 15 dias de transporte, porém também você tem que considerar o tempo de produção. Você está comprando um produto que o fornecedor ainda vai produzir, você tem que considerar o tempo de produção mais de 10 a 15 dias, que é o tempo de transporte. Então, se o produto for a pronta entrega, ou seja, já está pronto, normalmente o prazo, depois que o fornecedor despachar esse produto, vai ser entre 10 e 15 dias, né? Esse prazo pode ser um pouco maior, dependendo da época do ano, pode ser um pouco menor, mas normalmente fica ali entre 10 e 15 dias o tempo de transporte, se o produto não precisar ser produzido. Se o produto precisar ser produzido, você tem que perguntar qual que é o tempo de produção e somar o tempo de produção nesse tempo de transporte ali, que é de 10 a 15 dias, beleza? Então, para você transportar, você cota o frete aéreo DAP em algum desses operadores logísticos, DHL, FedEx ou UPS. O operador já tem ali toda a parte burocrática incluída, né, despachante aduaneiro para fazer todas as emissões necessárias, e o tempo de entrega vai ser entre 10 e 15 dias, e você vai usar sempre o frete aéreo, beleza? E como que você paga esse fornecedor? Depois que você escolheu o fornecedor, depois já negociou, como que você faz para pagar esse fornecedor? Você deve pagar via Alibaba, pelo próprio Alibaba. Não recomendo que você pague direto em uma transferência direta para o fornecedor. A recomendação é que você faça o pagamento via o gateway de pagamento do Alibaba para você ser protegido. Como é no Mercado Livre, como é na Shopee, quando você faz o pagamento no Mercado Livre ou na Shopee, a Shopee e o Mercado Livre protegem a compra para que ele só transfira o dinheiro para o vendedor, no caso, quando aquela compra já foi recebida por você, pelo comprador, e já foi aceita pelo comprador. Aqui funciona da mesma forma. Quando você está comprando alguma coisa do Alibaba pelo próprio sistema de pagamento do Alibaba, a sua compra está protegida. Ou seja, esse dinheiro só vai ser transferido para o fornecedor assim que a mercadoria chegar para você aqui no Brasil e você falar que está tudo certo, que a mercadoria veio ok. Caso contrário, você pode abrir uma disputa para você ter esse seu dinheiro de volta, né? Caso a mercadoria não chegue ou caso venha uma mercadoria que não é a que você pediu, beleza? E aí no Alibaba tem várias formas de pagamento atualmente. Se a gente rolar aqui até o final da tela, vai mostrar pra gente quais são as formas disponíveis aqui no Alibaba. Então tem os cartões de crédito, você pode pagar com Pix, né? Você pode pagar com Visa, Mastercard, com Amex, com PayPal, com Apple Pay, com Google Pay, Discover Card. Então tem várias opções de pagamento, inclusive tem o Pix, você consegue pagar via Pix comprando no Alibaba, beleza? Bom, então aqui eu mostrei pra você como que você faz a sua primeira importação da China sozinho. Todo o passo a passo, quanto custa para você importar, quem pode importar, como encontrar o fornecedor, né? Como pesquisar e como avaliar o fornecedor, como que você negocia com esse fornecedor, como que você recebe o produto, né? Qual que é o tipo de transporte e como que você faz o pagamento desse produto pelo Alibaba. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.